Olá, tudo bem? Nós vamos fazer uma live para falar sobre hábitos ou situações recorrentes, rotinas que podem estar acontecendo na tua casa com a tua criança e que tu faça sem saber. Isso pode estar atrapalhando no crescimento do desenvolvimento, seja em estatura, seja desenvolvimento mesmo cognitivo. A gente vai falar sobre isso agora, nessa próxima hora. E eu vou convidar aqui só a minha parceria do Guia para Pais Atentos. Aproveito aqui para te falar que um projeto muito especial que na verdade é um sonho antigo que eu tenho, de falar para mais pessoas sobre a importância, né, dos pais estarem preparados, estarem entendendo o que se passa quando o filho está doente. Porque o que eu vejo na emergência? Trabalho há muito tempo em emergência, né? Quem me conhece sabe. Eu vejo muitas angústias, né? E muitas vezes a consulta é para os pais, é para confortar, orientar e fazer com que eles compreendam esse mundo, né? Que é a educação, o cuidado da criança. Então, o Guia para Pais Atentos é um projeto que vem para ocupar esse espaço de orientação para que eu consiga atingir mais famílias. Não só as famílias que eu atendo no consultório, não só as famílias que eu atendo na emergência, são mais de 25 anos, né, trabalhando em emergência, e eu entendo que quanto mais pessoas eu conseguir atingir, orientando, oportunizando tranquilidade, segurança na forma com que cuidam dos seus filhos e minimizando o estresse que significa isso, isso é meu propósito, né? Então, primeiro eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se eu não coloquei um outro microfone hoje, eu estou confiando aqui no microfone do celular. E me digam, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo, se eu tenho que botar mais o microfone, se a imagem está boa. E, e aí eu vou começando. Enquanto a gente vai entrando, então, mais uma vez aí para embarcar as pessoas que vão chegando, essa é uma conversa, uma live para a gente conversar sobre situações, rotinas, hábitos que podem estar acontecendo na tua casa e que, de forma involuntária, estão atrapalhando ou podem estar atrapalhando o desenvolvimento da tua criança. Então, a gente vai falar sobre pontos, né? Bem interessantes. Quando a gente começou a se debruçar sobre esse assunto, eu inicialmente achei que não ia ter muito o que falar. E, na verdade, tem bastante coisa do nosso dia a dia que a gente pode falar. Então, para mim também foi um aprendizado, tratar desse assunto, e isso tornou ele mais interessante ainda. Eu quero iniciar falando sobre comportamento, sobre como a gente cuida, né, dos filhos. A nossa intenção sempre vai ser, dos pais, sempre vai ser a melhor intenção. Então, quando a gente se dá conta e descobre que a gente estava fazendo alguma coisa que, bom, pode ter prejudicado a criança ou deixado ou atrapalhado o desenvolvimento dela de alguma forma, nunca isso é intencional. E o meu objetivo aqui é te trazer tranquilidade, é te trazer informação para que tu fique mais seguro e para que aconteçam menos vezes isso. Mas nós sempre vamos ser marinheiros de primeira viagem dos filhos, porque os filhos vão crescendo e a gente vai vivenciando. Bom, se é o primeiro filho, então eu vou ser marinheiro de primeira de viagem desde o início. Depois eles crescem, depois eu vou ser marinheiro de primeira viagem de pai adolescente. Sempre vai ser uma primeira vez, né? Quando a gente vai vivenciando isso. E mesmo para quem tem mais filhos, para quem tem
a experiência, né? Essa semana eu atendi uma história linda de uma mãe, um pai que decidiram adotar uma criança. Uma aventura foi para adotar essa criança. E a maternidade e a conexão deles está tão estabelecida, tão bonito isso. Faz um ano que eles adotaram a criança, que ela está vivenciando todos os caminhos da maternidade. E, bom, e aprendendo com tudo isso. Então, ah, como a gente aprende, né, com essa troca, né? Isso que é muito bonito. Isso é um dos meus combustíveis, né? Essa possibilidade de trocar e ensinar, mas e aprender com os pacientes. Oi para todo mundo que está chegando aí, boa noite, muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente está testando esse horário, vamos ver se a gente consegue que as pessoas entrem. A gente sabe, 18 horas é um final de tarde, daqui a pouco eu deixo o celular ali ligado e aí eu vou falando e quem conseguir interagindo e me perguntando, eu estou super à disposição. E eu vou começar já a falar sobre um hábito que é o primeiro assim, comportamento que eu quero trazer aqui hoje sobre uma situação que pode estar atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento antropométrico, né? Ou seja, a altura, né? O ganho de altura, o desenvolvimento da tua criança. O ganho de altura está relacionado a múltiplos fatores. A altura tem um fator genético, sim, tem um fator genético bem relevante. Mas, a gente vai falar isso depois também, os fatores genéticos, eles têm um peso, mas os fatores ambientais têm um peso muito relevante e podem, o que a gente chama hoje de epigenética, né, influenciar e impactar o desenvolvimento dessa criança e a saúde, nossa, de adultos mesmo, dependendo dos hábitos e das escolhas que a gente faz. Ou seja, hoje em dia a gente consegue falar mais sobre isso, sobre uma vida inflamatória e uma vida anti-inflamatória ou não inflamatória. Então, eu vou falar um pouco sobre isso agora. Falando nesse primeiro comportamento que eu quero tratar aqui, está relacionado ao sono. O hormônio do crescimento, GH que a gente chama, né? Ele é secretado durante o dia, mas os picos mais altos efetivos de secreção do hormônio do crescimento são durante o sono. Durante a parte profunda do sono. O nosso sono, ele tem ciclos, todos nós dormimos em ciclos. Lembra aquela banda REM, né? Rapid Eyes Movies. Então, o movimento rápido dos olhos significa um sono profundo. Então, nós todos temos um momento de sono profundo, depois nós superficializamos, tanto que nós acordamos de noite, nos viramos, arrumamos a coberta, voltamos e voltamos a dormir. Então, o nosso sono é em ciclos, os nossos filhos também, mas a secreção do hormônio do crescimento acontece na primeira metade do sono, quando ele está profundo. Para dar tempo de eu ter esse sono profundo, combinado com o horário mais comum da secreção do hormônio do crescimento, que é a partir das 22 horas até, né, meia-noite, 1 da manhã, ali no máximo, essa criança já precisa estar dormindo e em sono profundo. Se ela recém dormiu, ainda não atingiu o melhor platô. Então, não é que ela perca toda a secreção do hormônio do crescimento, mas ela perde uma oportunidade de tempo dessa secreção. E se isso acontece uma noite, se isso acontece duas, mas isso é uma rotina da casa, e quantas vezes, né, a gente escuta isso no consultório, e eu entendo, né, algumas rotinas do tipo, os pais chegam mais tarde, alguém chega mais tarde, e a criança quer ficar acordada. Os pais, no fundo, querem que a criança esteja acordada para poder interagir pelo menos um pouquinho com o filho. E aí a gente tem que botar na balança. Tem que botar na balança e decidir se, ok, eu tô com saudade, mas eu consigo interagir em outro momento porque eu tô atrapalhando esse momento, essa oportunidade única que é essa primeira infância, né? Essa criança, ela vai tendo pushes de crescimento, crescendo em altura, vai chegar à idade ali da adolescência, se é meninos, crescem um pouco mais, as meninas logo depois
da puberdade, né, que menstruaram, já não conseguem mais crescer tanto em altura. Então, como é importante esses primeiros 12 anos de vida da criança em relação a esse aspecto da estatura. E o que nós podemos fazer enquanto pais para facilitar isso? Aí eu trago um outro exemplo, que é, ok, eu vou botar meu filho para dormir, boto lá no quarto e digo, deita aí, dorme, e aí eu vou para a sala, televisão ligada, futebol, né? Quarta-feira, sabe? Qual é os dias que tem o campeonato ali? Então, o futebol na sala, rodando, né? Aí dá gol, dá grito, dá não sei o quê. Aí eu tô também no celular, fazendo barulho, eu fico circulando no corredor. Eu tenho um monte de movimento na casa. Será que essa criança vai relaxar, né? E essas são perguntas que eu te trago e eu quero te trazer para que tu reflita, tá? Oportunidades de reflexão. Eu quero que meu filho durma cedo, mas a minha rotina da minha casa é super turbulenta à noite e eu não consigo desacelerar. Então, como é que eu posso construir esse ritual? Quando eles são bebês, a gente está mais motivado. Mas à medida que eles começam a crescer mais, eu vejo que isso começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? E a criança começa a querer acompanhar também essa rotina, desse movimento noturno da casa. Só que o único que precisa ganhar altura e quem está perdendo de ganhar altura ali, se a gente tem uma criança com os pais, é a criança. Então é ela quem está se prejudicando, sendo prejudicada nesse momento, por estar ficando acordada. Então, será que não vale a pena a gente acompanhar ela para que ela não tenha esse encurtamento dos picos, né, da liberação do hormônio do crescimento e o relógio biológico dela desorganizado? Às vezes a gente quer que a criança durma bem tarde para ela acordar mais tarde para poder porque ela acorda muito cedo e aí a gente tem que acordar cedo. Será que isso é justo com ela, né? Com o ciclo circadiano dela? Olhando um pouco mais, assim, agora tenho estudado mais sobre medicina até chinesa, é lindo o como se entende, né, o funcionamento dos órgãos e dos sistemas do corpo. Sabia que os pulmões têm um aumento da sua produtividade no meio da madrugada? Assim, né, das secreções. Então é por isso que a gente tosse mais de madrugada, ou às vezes tem crise. Um intestino que funciona bem, que está metabolicamente equilibrado, entre 5 e 7 da manhã é o melhor momento de funcionamento. Então, as pessoas que ao acordarem conseguem evacuar ao acordar, é um bom sinal. Um sinal de que as coisas estão equilibradas. Então, as coisas têm um porquê. E a gente entender e ter entendimento, e esse entendimento assim, sempre a minha intenção é essa, é compartilhar com os pais essas informações. Porque a gente tem na pediatria, né, essas informações, e quando a gente quer se aprofundar mais, como eu tenho olhado, esse olhar mais ampliado da medicina, não só tão alopática, mas outras formas de cuidar, atender e manter a saúde de forma preventiva das pessoas, mas e os pais, né? E quem não tem nada a ver com medicina, tem uma outra área de atuação, mas tem uma criança que é o melhor para a saúde dela. É aí que a gente entra, né? Esse é o projeto do Guia para Pais Atentos. Então, quem já entrou aqui e ainda não nos segue, tem o meu perfil, esse, doutora Betusa Kramer, e eu tenho o perfil Guia para Pais Atentos. Aliás, hoje, quem ficar até o final da live, vai ter lá no Guia para Pais Atentos um linkzinho para ganhar um presente, né, que a gente criou, que é um, uma análise de tudo que a gente está falando, reunida num lugar só, para que tu leia depois com bastante atenção. Muito obrigada aí para todos que estão entrando. Uh, Aqui, já que meus filhos dormem às 21 horas mesmo. Eles têm 6 anos e 3 anos. Show. Segura a onda, segura, porque 6 anos e 3 anos é ótimo. Eles estão crescendo muito mais. Vou te dizer que os próximos 3 anos, os próximos 3 anos deles, quando o mais velho tiver com 9 e o outro tiver com 6, aí que começa a ficar mais desafiador. E eles precisam continuar crescendo, né? Então, segue esse ritmo, faz eles perceberem o benefício disso, né? Essa rotina tá indo muito bem, é isso aí. Então, primeiro comportamento, dormir tarde, né? Perder esse
aviso do corpo, essa necessidade biológica do corpo da criança de estar dormindo mais cedo, desacelerar, né? Não é só a quantidade de horas que a criança dorme, mas é a qualidade desse sono, né? E quanto que ela adormece e aprofunda o sono para poder liberar esse hormônio do crescimento. Vamos para um outro ponto ainda relacionado a sono que eu quero te trazer como um argumento, assim, né? Por que é importante dormir? Por que é tão importante? Por que a gente passa tanto tempo, né, na vida dormindo? Porque o sono é muito importante. Eu vou te dizer que o sono tem um significado de importância para o nosso corpo fisiológico muito relevante. E não quer dizer que o cérebro pare quando a gente dorme, não. O cérebro reorganiza as memórias do dia, ele fixa aprendizados, as áreas responsáveis pela atenção, concentração, ele resolve problemas quando a gente. Então, dormir é muito valioso até para a tomada de decisões para nós. Né? Então, nós precisamos de tempo de sono de qualidade, os nossos filhos precisam. E aí eu te trago uma consideração bem importante. Crianças que estão ou dormem com a boca aberta, né? Respiradores bucais, criança que tem esse hábito, né? E que a gente, muitas vezes eu trago isso no consultório, gente, vocês não podem se acostumar com essa boquinha aberta. Ele tá todo o tempo com a boquinha aberta. E aí, inclusive, a musculatura aqui, uma seta, esse dente, toda a estrutura aqui, ela é flácida, porque a criança, ela fica parada, respira pela boca, não confia no nariz. Então, isso é um ponto super relevante da gente cuidar, que pode estar atrapalhando o crescimento dela. Porque uma criança que não dorme bem, não dorme profundamente, porque é um respirador bucal, é um ponto também que a gente precisa olhar. Se a criança é agitada, pode dar melatonina. Nós temos melatonina. Então, sempre a intenção, né, é que a gente consiga construir e libere tudo que o nosso organismo fisiológico e metabolicamente está preparado para funcionar. Quando a gente tem que usar a melatonina, é porque a melatonina do corpo da criança não está sendo secretada de forma suficiente, está insuficiente. E aí a gente entra em toda a questão das insuficiências, né? Quando a gente fala em suplementação, por exemplo. Quando a gente suplementa, muitas vezes, determinados nutrientes, não quer dizer que essa criança está doente, mas ela tem insuficiência, deficiência de determinado nutriente, e isso já está impactando ela metabolicamente. A questão da melatonina é relacionada à indução do sono. A melatonina tem várias condicionantes, ela precisa de. Não pode ter nenhum estímulo de luz, senão também não vai funcionar. E se existe uma indicação do seu pediatra de que se use, e se chegou à conclusão de que o benefício é realmente da criança para ela induzir o sono, aí é uma combinação do pediatra, né, quem prescreveu, com a família. Sempre isso, eu acho que isso é um aprendizado hoje para mim é uma máxima. As tomadas de decisão em relação às terapêuticas das crianças, elas passam pela orientação, pelo aconselhamento do profissional que entende disso, ao qual está treinado, qualificado e estudou para entregar esta informação, mas junto a decisão é com os pais. A gente toma essa decisão juntos. E esse é o grande diferencial. Esse é o valor em saúde que é impossível hoje a gente não oferecer para as pessoas, porque as pessoas, né, a geração de pais quer participar, sim, da tomada de decisão, da saúde, né, dos seus filhos. Então, esse entendimento de que o pediatra constrói o processo terapêutico, um programa de acompanhamento junto com os pais, alinhado com aquilo que se deseja, entendendo aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Isso é muito importante. E isso é novo, porque antigamente a gente era treinado para ter uma condição mais autoritária. Tô te dizendo que tu tem que fazer isso, faz isso e me obedece. E eu hoje não vejo mais sentido da gente fazer as coisas dessa forma. Hoje eu vejo o sentido da gente fazer as coisas
em alinhamento, né? Escutando muito como vai funcionar. A proposta é essa. Como é que nós vamos chegar? Essa proposta é viável? É viável? Então vamos ajustar e vamos fazer com que ela funcione. Assim, eu tenho muito mais sucesso. Minha filha fala muito sobre os acontecimentos da escola durante o sono. Olha só que interessante. O sono, ele é exatamente, a gente revive, né, o dia, e esse dia tá realmente agitado. Existem artigos, eu estava fazendo uma revisão sobre o sono agitado nas crianças, e tem muito assunto, a gente podia fazer uma live só disso, sobre sono agitado, sobre o que que significa isso, as repercussões de uma criança que tem um sono muito agitado, se mexe, se movimenta, e aí não aprofunda esse sono, ou aprofunda, mas logo superficializa. Eu tenho que, eu falo, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, então eu vou me organizando aqui. Outro aspecto que eu quero trazer, saindo um pouco do assunto do sono e trazendo a questão de uma outra situação que pode estar inflamando o teu filho e atrapalhando, porque um organismo inflamado, um intestino inflamado, uma criança que tem alergias, que manifesta essas alergias, o corpo está inflamado, ele está avisando. Eu funciono a gasolina, vocês estão me dando álcool, né? Mais ou menos é um comparativo que a gente faz no consultório para explicar, né? Que às vezes a gente insiste em dar um tipo de combustível que não é o combustível que aquele indivíduo funciona, né? Então, os doces, né? As guloseimas coloridas, e aí eu quero trazer alguns nomes, assim, né? Pena que eu não consigo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, assim, da gente botar. Olha só os nomes, tá? Ó, bom, a tartarazina, que é o corante amarelo. Eu conheço, inclusive, tem pessoas que eu conheço que têm alergia a esse tipo de corante. E atendi já na emergência crianças que tiveram contato e eram sabidamente alérgicas, ou a gente fez o diagnóstico de alergia à tartarazina. Então, a tartarazina, ela tá em várias coisas, né? Gelatinas, todas amarelas, né? Refrigerantes com sabor de limão, por exemplo. As balinhas. Bom, as balinhas, atualmente, quero dizer que não me ofereçam balinhas, porque a minha intenção parece que estão me oferecendo veneno, né? Mas amarelo crepúsculo, olha os nomes. Vermelho 40, azul brilhante, verde rápido, azul índigo, indigotina, caramelo 4. É, são nomes do que tá falando, Beto? Estou falando de corantes que sabidamente são inflamatórios. E eles são muito frequentes e muitas vezes estão combinados. Às vezes tu consegue achar num saquinho desse de bala, tu acha uns 4 ou 5 desses. E todos eles são potencialmente alergênicos, causam inflamação no intestino e são disruptores endócrinos. Os disruptores endócrinos, né, que é um assunto, né, aqui em casa é muito engraçado. Você tem que saber, a Bibi olha pra mim, a Bibi, minha filha menor, lá vem a mãe falando dos disruptores endócrinos, ela fica falando todo o tempo. Isso já virou um motivo de brincadeira aqui em casa, que eu só falo sobre isso. Mas a minha filha menor, ela vinha numa pegada muito ruim relacionada ao acesso a isso. Até eu começar a estudar, né, e mais profundamente, hoje ela está com 9 anos, então vai fazer 4 anos que eu estou lendo mais e me debruçando mais sobre esse tipo de cuidado da medicina. E a Bibi começou com sinais de puberdade precoce. Já identificamos e eu fiquei apavorada. E a gente conseguiu, nesse momento, nós estamos observando, mas ela, né, não tem mais, assim, parou de evoluir, né, não manifestou mais nenhum sinal, né, porque nós mudamos muitos hábitos aqui em casa, desde do shampoo que ela usava, encontrar opções sem parabenos, sem metais pesados, e aí faz natação, né, e lava o cabelo todos os dias, praticamente, faz atividade física, faz um dia faz natação, um dia faz, bom, lava o cabelo todos os dias. Imagina todos os dias sendo exposta a um shampoo de adulto, né, shampoo, creme,
Outros, às vezes, usa alguma coisa para o cabelo. Quem tem criança, às vezes, precisa de para desembaraçar o cabelo. Tudo isso tem muito produto químico, né? Aí associa isso a uma fase de festa de aniversário e exposição a guloseima higher, né? Então, é bala fina, eu não vou falar marca aqui, mas é aquela bala que todo mundo usa. Agora, essa bala se uniu a maquiagem aí, agora tem o batom com o gosto, o cheiro da bala, então imagina, negócio cor, né? Maquiagem, esmalte, né? Chumbo, né? Depósito de chumbo. Então, eu me exponho a isso, é um risco que eu corro. Agora, expor a minha, as crianças pequenas, primeiros 10, 15 anos de vida, né, 12 anos de vida, a isso, para que ela já perceba o malefício e já colha os frutos dessa inflamação tão tenramente. Então, isso não é justo, a gente precisa pensar sobre isso. Então, a exposição das crianças a guloseimas, a alimentos com corante, isso só piora a seletividade da criança. Vou dizer que tem crianças, tanto com TEA, né, crianças que têm seletividade alimentar mesmo. Tem um estudo que eu li sobre a seletividade vai piorando à medida que os pais vão entrando no jogo da seletividade, né? Ou seja, só come uma massa que é cor de laranja e que é da turma do não sei quê e que tem o não sei quê, o sabor só come aquilo em todas as refeições. E aí a família só oferece aquilo, não oferece outra coisa. Isso vai afunilando a possibilidade de opções de alimentação, e essa criança vai ficando mais seletiva, mais seletiva. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, a gente já falou sobre hábitos do sono, e a gente já falou sobre a questão das guloseimas, principalmente as guloseimas com cor, né, acorantadas, todas. Queria só trazer que toda vez que essa criança, vamos linkar com a questão do crescimento, né, que é o motivo da nossa conversa aqui hoje, é que à medida que essa criança vai se alimentando mal, está inflamada, absorve menos, esse intestino está pior, e isso vai comprometer a secreção, a produção de hormônio do crescimento também. Então, além do disruptor endócrino de acelerar a puberdade, altera o crescimento, produz inflamação, né? Machuca o intestino, inflama o intestino numa criança tão pequena. Todo mundo agora não é mais novidade dizer que o intestino é o segundo cérebro. Então, se meu intestino não está bem, a cabeça, consequentemente, né? Existe uma relação do comportamento do intestino. Então, todas essas situações de irritabilidade e mesmo essas doenças, a gente estava falando, né? Doenças outras inflamatórias, alergias, isso tudo piora muito quando a gente tem uma recorrência de acesso. Tá, e agora eu só estou dando problema e não estou dando solução. Vou dar só uma dica, do sono, tá? Vamos só voltar ali que eu acabei me passando, não falei. Dica para melhorar essa questão do hábito do sono. Primeiro, né? A família se dá conta dessa questão da aceleração da casa, querer que a criança durma e só a criança dormir e todo mundo ficar fazendo barulho, fica muito difícil. Mas criar um ritual do sono, induzir ela a fazer todos os dias a mesma coisa, a gente ensina o cérebro que é o momento de desacelerar. O corpo está pronto para desacelerar, mas se eu aviso e faço coisas para isso, então eu tomo um banho, eu posso usar uma música, frequentemente a mesma música. E aí, uma dica, procura no Spotify músicas com frequência de onda mais alta, que chama assim, músicas para meditar. Frequências para meditar, frequências para falar com Deus. São frequências de onda, são músicas que não são cantadas, são músicas que têm ondas bineurais que promovem esse descanso do cérebro. Então, isso funciona muito bem. Óleos essenciais funciona muito bem. Aí eu vou dar a sugestão do óleo de camomila, né? Óleo de camomila é muito legal. Não é muito fácil conseguir o acesso, mas vale muito a pena, né? A gente tem evitado lavanda para crianças por existirem alguns estudos que falam que pode ser disruptor endócrino, então a gente evita a lavanda para crianças.
e sugere a camomila. Em relação às guloseimas, a sugestão é a gente ter hábitos e ter criatividade de criar guloseimas que tenham uma pegada mais saudável, né? Aqui em casa eu fazia às vezes um muffin de beterraba, mesma coisa que um bolo de chocolate. Aí tu pode botar cacau e aí tu bota beterraba, tipo uma receita de bolo de cenoura. Em vez de botar cenoura, tu bota beterraba. A massa fica lindíssima, lindíssima, fica um rosa, pink, assim, a cor da minha unha, assim, a massa. E quando assa, ele fica com. E aí tu pode botar chocolate, e ele fica um bolo rosa, praticamente, né? Quando quebra, assim, fica muito bonito. E bom, a gente pode criar coisas. A gente pode fazer uma massa dessa assim mais escura e uma massa de bolo de cenoura mesmo. E aí a gente pega e bota uma parte na forma e depois bota a outra. Quando corta o bolo, ele é um bolo com duas cores. E, nossa, uma coisa que é super simples, não vai gastar nada mais com isso e vai ter um impacto enorme, vai querer levar para a escola, tudo isso. Então a gente tem que ir construindo essas alternativas, né? Deixa eu ver aqui o que mais, o que a gente tem que falar aqui agora do outro comportamento. Então a gente está indo para o terceiro. O terceiro comportamento que pode alterar o crescimento do teu filho é a falta de atividade física. É uma criança parada, uma criança sedentária, uma criança que brincar para ela é brincar atrás da tela. Então ela brinca. Qual é teu brinquedo preferido? É o joguinho tal, é o game tal. Então, isso, a gente precisa ensinar ela a brincar se movimentando, utilizando toda a musculatura do corpo. Então, isso é importante. Eu vou acelerar um pouquinho, que já estou me passando no horário aqui. Então, sono, guloseimas, né? O que atrapalha o crescimento do meu filho? Dormir tarde e não organizar o sono, as guloseimas, que a gente já falou, com corantes, com cores, não promover, estimular, elogiar, oportunizar atividades físicas, né? Então, à noite, às vezes a criança ainda está muito agitada. Talvez seja o momento de encaixar uma criança maiorzinha, depois da escola, se ela ainda está num pique muito forte, chega em casa e ainda quer brincar, fazer coisas, talvez seja o momento de encaixar um esporte, uma atividade física, para gastar tudo que der, e aí chega em casa, toma um banho, come, janta, né? Toma um banho e desacelera, né? Deixa para fazer o tema no outro dia, nesse dia, né? Nos maiorzinhos, né, que estão em idade escolar. Então, lembrar que a atividade física começa desde bebezinho, lá naquela consulta, quando dos primeiros 6 meses, a gente está falando, a gente brinca. Hoje eu vou te botar no exercício aqui. A gente ensina os pais a fazerem o tummy time, a gente estimula que os pais movimentem esse bebê. Quando cresce, né? Aí no segundo semestre ele já quer engatinhar, quer se movimentar, beleza. Mas aí tem logo se precisa ir para a escolinha, cuidar os bebês de berçário, se não deixam essa criança sentadinha no carrinho ou na cadeirinha, horas ali sem botar o bebê de bruço, deitadinha, para girar, para se mexer, para pivotear, para se movimentar. Não dá para deixar a criança parada. Desde pequena isso não pode. A gente precisa sim ela ter momentos de estímulo. Quando ela estiver cansadinha, quiser descansar, ela vai descansar. Mas a gente promover esse momento da criança só ficar parada e ainda botar uma tela na frente, não façam isso. E se vocês verem isso acontecendo, sinalizem, né? Inclusive para pais mais jovens agora, às vezes acontece, né? A gente já é mais maduro, já tem os filhos, já estão grandes, mas tu olha pais jovens ali colocando o bebê para olhar a tela, né? Isso a gente viu que, nossa, os estudos estão, assim, assustadores a respeito do dano que isso pode causar no futuro desse bebê, do ponto de vista neurológico, né? Do ponto de vista da dopamina, da desorganização. O cérebro de um bebê
De uma criança abaixo de 2 anos, hein? A Sociedade de Pediatria falou isso lá antes da época da pandemia, já tinha publicado um artigo bem robusto, uma diretriz da Sociedade de Pediatria, dizendo que crianças que têm acesso à tela abaixo de 2 anos vão ter atraso da fala. Isso antes. Imagina agora, 5 anos depois de toda a pandemia, que houve um boom de telas por uma necessidade, uma condicionante social de que as crianças tiveram que ficar na frente das telas para se conectarem com as escolas, com o mundo, com o que seja. E isso depois da pandemia parece que continua muito forte, né? Algumas. Mas a gente tem que se dar conta disso, que a gente não pode, a gente tem que trazer o que é bom. Claro, eu não estou dizendo que é ruim, a tela tem os seus benefícios e as suas oportunidades de desenvolver a criança. Eu não estou desqualificando, dizendo que tem que ser para as crianças maiores, precisa ter essa conexão, ok. Mas para bebês, crianças abaixo de 2 anos de idade, 3 anos, não tem justificativa. Eu morro de pena. Você não pode imaginar, às vezes eu faço plantão, você sabe? E aí a gente tá lá, passo lá no corredor ali, olhando os pais que estão esperando algum procedimento, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, estão ali esperando a criança estar acordada. Sabe por que ela está acordada? Porque eles estão dando a tela, a criança está assim, ó, olhando a tela, 3 horas da manhã, olhando um joguinho, aficionada, assim, bebê pequenininho, meses. Será que precisa? Eu não quero que ela chore, mas ela pode não chorar com o teu colo, contigo olhando, brincando. Nossa, bebês muito pequenos, olhando para a tela assim, como se tivessem uh, anestesiados. E eles estão anestesiados. Mais uma vez, eu vou falar para vocês assim, o que a gente tem lido a respeito de estudos de outros locais, né, outros países, onde eles conseguem estudar mais profundamente o que acontece no cérebro de uma criança que é exposta às telas, é assustador, né, os danos disso que a gente pode colher no futuro, né, e cognitivamente a gente não sabe o que vai acontecer com essa geração, né, de hoje, de crianças, né, hoje daqui a 5, 10 anos, né, do ponto de vista cognitivo, liberando dopamina do jeito que elas estão sendo expostas, né, fora do tempo, né, e da capacidade neurológica delas. Então, vamos lá. Outro comportamento que a gente pode melhorar e que a gente pode, e aí vamos ver se acontece aí contigo. Redução do tempo e da exposição de espaços abertos, né? Ainda é uma dor que a gente vivenciou na pandemia, muito, né? As pessoas não podiam ir para lugares públicos, para praças e tudo isso. Esse contato com o verde, né? Esse aterramento, deixa botar o pé no chão, pisar na areia, pisar na grama, sentir a textura, botar a mão, incentivar, né? E a exposição ao sol, né? Sabe, nós moramos aqui no sul, a nossa radiação, a incidência do Sol aqui no nosso paralelo 30, ele é uma incidência muito menor, então a gente ativa menos vitamina D na nossa pele. Então, nós temos uma tendência a ter os níveis de vitamina D mais baixos. Seria diferente se nós morássemos, por exemplo, em Fortaleza, onde o ângulo da incidência do sol é muito mais perpendicular, ativaria mais, a gente teria uma exposição do sol mais valiosa, né? Mas nós aqui, então, a oportunidade dos nossos filhos serem expostos ao sol é quando a gente vai na praça, quando a gente leva eles para ser expostos ao sol. Então, lembrar disso, então, uma oportunidade. Eu passo por isso aqui em casa também. A tendência é, vamos passear? Onde querem ir passear? Dentro do shopping. Não, não, isso é uma briga crônica aqui também. É, isso é com meu marido, né? Comigo eles ficam falando que tudo que eu falo é disruptor endócrino. E com meu marido ai, já vai o pai querer ir para a praça de novo, só quer ir para a rua. Então ele quer ir para o sol, para olhar um dia bonito. Ai, vamos sair para a rua. Nada de shopping, nada de lugar fechado. Então, todas esse hábito de muita luz e de noite pouca luz, isso tudo é para organizar o nosso corpo. Isso tudo metabolicamente funciona muito bem. E aí, quando eu diminuo a luz, né, o corpo desacelera, o hormônio do crescimento sobe. Então, tudo tá certo. Tudo tá certo. Então, a gente precisa trazer
essas oportunidades para o nosso dia a dia. Então, vou fazer de novo um review aqui de tudo que a gente já falou. Oportunidades de que essa criança, né, a tua criança, esteja sempre secretando o hormônio do crescimento, esteja sempre crescendo. Dormir cedo, né, para dar tempo do hormônio ser secretado e ela aproveitar toda a secreção do hormônio do crescimento que ela precisa. Evitar a ingestão de corantes, né, guloseimas, coisas acorantadas, coisas muito coloridas, à custa de corantes artificiais, inflama, gera muitos problemas e impede o crescimento. Sedentarismo e atividade física, né, falta de atividade física atrapalha o crescimento. Falta de acesso, né, ou menos exposição a ambientes abertos, aonde eu estou sempre em lugar fechado, escuro, não saio de casa, isso também atrapalha o crescimento. Uma sugestão aqui em relação a um outro hábito que ajuda muito a gente ter essa questão, pô, tu disse que é para sair da frente da tela, mas me diz o que eu faço então, me dá uma sugestão. Uma sugestão são jogos, brincadeiras. Brincadeiras, por exemplo, de stop. Você já desde na viagem, a gente vai estar viajando, vai para algum lugar, né, vai para a praia, vai para a serra, não é para usar, tenta não dar o celular. Ah, não tem sinal, não vai pegar o celular aqui. E aí lembra que tu também não pode usar, né? Porque aí como é que o sinal teu pega e o do teu filho não pega e não dá, a gente tem que ser coerente. Mas joga stop. Olha, vamos fazer a aposta de quantos carros a gente encontra, a gente faz cor de carro. Quantos carros? Ah, eu sou o preto, eu sou o branco, eu sou o colorido. E aí vai passando os carros, a gente vai contando. Então estimula a criança a olhar para os lados, olhar a paisagem. Eu já estive aqui nesse lugar antes. Olha, lembra daquele lugar? Lembra ali onde a gente parou da outra vez? Isso tudo são memórias que ficam, isso faz parte da infância da criança. Não ela ficar, esse joguinho que ela ficou assistindo ali naquela viagem, ela vai esquecer, aquela viagem passou, ela nem sabe como é que ela chegou, ela baixou, ela saiu de Porto Alegre com a cabeça baixa, levantou a cabeça, estava em outro lugar, ah tá, já chegamos aqui. Ela nem curtiu o caminho, isso é super importante. Então, jogar, contar história. Tem um jogo que é super legal, que super recomendo fazer com os teus filhos, que é a gente fazer história criativa. Não sei se você já brincou disso. Tu começa a contar uma história e o outro continua. Aí o outro inventa uma coisa e tu continua. E aí tu inventa uma coisa e o outro continua. Essa história a gente nunca sabe como vai acabar, porque ela é da construção da criatividade de muita gente. Isso é muito legal, muito criativo. Outro dia minha filha estava brincando também daquele jogo onde tu fala uma palavra e tu tem que falar uma outra rápido que conecte. Nossa, ela é muito rápida. Ela ganhou meu marido estava brincando com ela e ela foi muito ligeira, assim. Ela falou, vou dar um exemplo assim, então começou incêndio. Aí ela disse bombeiro. Aí hidrante. Ela disse cachorro. Então, aí já foi para cachorro, já foi osso, foi muito legal. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de estímulo cognitivo ajuda muito o teu filho a sair das telas, reduz o estresse, porque tu só pensa naquilo, né? E redução de estresse, desaceleração, o que que acontece? Na hora do sono, estimula o sono. Sono qualificado, hormônio do crescimento ativado. Então, olha só quantas coisas são possíveis da gente fazer para promover um crescimento saudável. E agora estamos indo para o final, que é. Ai, que feio. Eu tinha. Ah, não, tá aqui. Ó, água. Eu tô bebendo menos água no inverno, sabe? E quando eu estava estudando essa live, o que a gente ia falar, eu cheguei a pensar, eu não vou dizer água, porque eu tô bebendo menos água no inverno, eu bebo um monte, eu sou super orgulhosa do quanto que eu bebo de água. Mas no inverno eu tenho me esquecido. Então, a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer de oferecer para os filhos. Então, tomar água é fundamental. O nosso combustível principal é oxigênio, né, respirar e água. Depois vem os outros nutrientes. Então, a água, ela
permite, né, um organismo, vamos pensar ao contrário, um organismo desidratado não funciona bem. Imagina um carro, né? Um carro que ele tá com pouca água, né? No caso, né? Para o motor, ele não tá fluindo bem. Então, a água é fundamental, desde para hidratar o nosso intestino, né? Uma pessoa que toma pouca água, as fezes que ficam impactadas no final lá da ampola retal, elas só desidratam. Elas vão ficar mais duras, eu vou ter mais. Então, se eu hidratar, se eu tenho constipação e eu aumentar meu aporte de água, eu hidrato essas fezes, eu evacuo melhor. Questões da parte das articulações, né? Os discos intervertebrais, as cartilagens funcionam a partir de um organismo hidratado. Um organismo, quando envelhece, qual é o grande problema? Isso, existe uma redução, né, do colágeno, de todas as substâncias que mantêm essas articulações, e a água, se está faltando, existe se encostam, né? E aí vem as dores e tudo isso. A água quem transporta os nutrientes, as nossas células funcionam à base das trocas metabólicas, eu preciso de água. Então, lembrar da importância de oferecer a água de forma regular para o teu filho, controla através da urina, né, e tudo isso. E aí vamos para o final. Nossa, que eu tô quase estourando aqui. Eu falo demais, tem que me controlar. Vamos para o final. Vou retomar o que eu falei lá no início, para quem está entrando, né, entrou depois. Eu decidi levar adiante, né? E hoje eu tenho uma parceria maravilhosa, que é a Kátia Menezes, e todo, né, o time que me ajuda, né? Mas ela está materializando um sonho, que é o projeto, né? A comunidade de guia para pais atentos. O que é Guia para Pais Atentos? A gente tem um perfil. Se tu não entrou e não segue esse perfil, segue lá esse perfil, é muito legal. Ali tem vários vídeos, várias orientações que eu já estou fazendo, porque depois de tanto tempo atendendo tantas famílias, né? Imagina, eu me formei em 97 e eu comecei a fazer plantão em 98, 99, fazia já como residente. No ano 2000 eu trabalhava como pediatra na emergência. Então, e eu em trabalho em emergência, né, em serviços de emergência. E o meu consultório eu comecei em 2001. Então, eu atendo pessoas há 25 anos. E aonde eu descobri, né, o meu propósito, a minha alegria de orientar as pessoas, de transformar, de ensinar que a pessoa estava tinha uma informação, cuidava do seu filho de um jeito e a gente consegue entregar uma informação e ela cuida de outro jeito e percebe o benefício. É muito legal isso. Beijo aí para quem está nos assistindo, beijo, Grazi. O que que eu percebi? Eu não tenho perna, eu não tenho horas de trabalho para atingir tantas pessoas que eu gostaria de atingir. Então, através desse projeto da comunidade Guia para Pais Atentos, eu vou conseguir atingir mais pessoas. E eu vou conseguir atingir através da tua ajuda, da tua informação. Quando tu começa a seguir, quando tu envia para outras pessoas e acha um vídeo legal, manda para outra pessoa para que ela também se aproprie dessa informação, para que ela use isso com o filho dela. Então, se tu entrar hoje lá no perfil do Guia para Pais Atentos, na bio, tu vai clicar e tu vai encontrar um e-book que está falando sobre tudo isso que eu falei hoje, muito melhor, né? Mais, né, organizado, bonito, né? Porque eu falo sem parar, mas é um presente para ti. A gente vai tentar fazer, meu projeto é todas as quintas-feiras fazer uma live. Entregar conhecimento, entregar valor para ti, para facilitar, para qualificar a tua relação de cuidado com o teu filho, que é o teu maior tesouro. E eu sou muito grata por fazer isso, né? Por promover isso, promover que as mães e os pais fiquem, nossa, doutora, muito legal essa informação que tu me deu, funcionou, deu certo. Estou fazendo, inclusive, eu aprendi com um filho, estou fazendo com outro. Isso é muito legal para mim, é muito valioso, né? É também o meu combustível, o meu propósito. E com essa
com esse projeto do Guia para Pais Atentos, eu pretendo atingir mais pessoas, atingir as pessoas que eu não vou conseguir talvez conhecer presencialmente, mas que mesmo de forma digital eu consiga levar uma informação qualificada, consiga impactar a qualidade de vida aí desse cuidado, desse momento, e oportunizar que essa criança não perca nada do seu crescimento, da sua infância, que ela tenha uma infância linda, uma infância saudável, onde as memórias dessa infância não sejam, meu filho estava sempre doente, nossa, que estresse. Não, eu quero que a memória seja diferente. E hoje, meus pacientes, a memória é, nossa, doutora, depois que a gente está contigo, eu não tenho mais ido na emergência. Nossa, fulano tá aprendendo. Então, essas são as memórias que eu busco e que eu quero que as famílias que a gente acompanha tenham, né? Esse é o meu compromisso. Mesmo que a gente que seja aqui por esse caminho digital. Então é isso. Agradeço a todos. Vou encerrar aqui antes que me derrube, né? A plataforma. Muito obrigada e encaminha essa live, né? Se tu assistiu, achou legal, achou que ela é valiosa, manda para outros pais, para eles assistirem lá, tá lá cuidando da criança, lavando louça, tá fazendo academia, tá na esteira, me ouve, né? E vê o que pode, o que eu posso contribuir todas essas coisas que eu falei, que daqui a pouco na tua rotina possa ajustar e qualificar e ajudar a não perder nenhum centímetro do crescimento do teu filho, certo? Boa noite. Beijo a todos e entrem lá no perfil, mandem sugestões de outros assuntos que a gente pode tratar, que a gente vai fazer sempre nas quintas-feiras a partir de agora, tá certo? Beijo para todos, obrigado pela presença e encaminhem essa live para quem vocês acham que vai se beneficiar e tem coisas que pode melhorar aí na rotina do seu filho para que ele cresça de forma mais saudável. Boa noite.